O fenômeno dos foodies, as tendências para novos hábitos de consumo e as percepções da população em geral em torno da qualidade e saudabilidade dos alimentos e bebidas se alinham a um segmento da economia chamado de economia criativa. O conceito em torno da economia criativa é que a criatividade e o capital intelectual são tão importantes quanto o capital econômico, seja no desenvolvimento, na produção ou na oferta de bens ou serviços. Portanto, a economia criativa envolve um repertório muito amplo de possibilidades e potencialidades, incluindo aí o ramo de alimentos. Esse é um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e pelo Senai, que traz um mapeamento da indústria criativa no Brasil. Lembrando que todos esses documentos citados no vídeo, eles estão linkados nos comentários para que você os acesse na íntegra. Então, no período de 2004 a 2017, o chamado PIB criativo, ele tem uma curva ascendente e totaliza aí um montante de pouco mais de 170 bilhões de reais no movimento financeiro desse segmento. Então, um segmento, além de criativo, produtivo, que gera muitos empregos, que gera renda e que dá oportunidade, acolhe iniciativas extraordinárias em diversos ramos de atividade. E essas experiências, elas envolvem atrativos diversos. Então, pode ser um simpático café como esse, o Grandpa Joe's, que fica lá na Serra da Mantiqueira, ou os inúmeros cafés que há em Curitiba, inclusive próximo à sede da universidade, onde há garantia de bom café e bom papo, como também esse produto em si, ele cai nas graças do consumidor. O café, inclusive, de acordo com a recém-publicada pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, é o alimento mais consumido pelos brasileiros, tem uma preferência de quase 80% da população. Sendo que desses quase 80%, a maior parte é composto de mulheres e os homens aí totalizam a preferência do café. Cai nas graças de 78,4% das mulheres e em 77,9%. Todos nós curtimos muito café. Eu mesmo me sinto muito mais produtivo, desperto e feliz com um bom copo de café, especialmente em boa companhia. Da mesma maneira que a indústria cervejeira prospera, sobretudo na oferta de cervejas artesanais ou cervejas com apelos sensoriais diferentes. Então, aqui vários exemplos: a mineira Vals, a catarinense Schornstein, lá de Pomerode, as paulistas Bamberg e Invicta, e também outra catarinense, a Bierland, lá de Blumenau. Então, um outro ramo que também se alinha a esse aí da economia criativa, com a oferta de produtos diferenciados e que também envolvem aqueles elementos que nós discutimos em relação a contar uma história, a viver um momento, a ter uma sensação agradável e diferente, a viver aquele momento na companhia de amigos, de familiares, ou celebrando, ou simplesmente curtindo a experiência de degustar aquele produto. Da mesma maneira, também temos a apreciação dos vinhos, e essa indústria vinícola, como vocês bem sabem, ela é uma indústria absolutamente extraordinária do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da experiência sensorial.
da experiência hedônica. E é muito interessante que, também do ponto de vista dessa troca de informações entre as pessoas e do prazer em torno do vinho, há esse aplicativo, o Vivino, que permite que você estabeleça notas para os vinhos que você já teve oportunidade de beber, e isso vai constituindo uma base de dados que não só estabelece uma nota média para o produto, como também há referências de preço, faixas de preço do produto, o quanto um determinado vinho cai nas graças do público consumidor, e a maneira fácil, intuitiva e interativa com que isso é acessível, né, por este formato de aplicativo. As tendências na produção de alimentos e bebidas, elas buscam cada vez mais essa harmonização entre o desejo das pessoas e o que os produtos realmente oferecem. Isto é, entre o desejado e o disponível. Sem dúvida que nós buscamos produtos novos, originais, saudáveis, mas há um potencial enorme para transformar velhos conhecidos em novos amigos, produtos aperfeiçoados ou com agregação de novos valores, tornam esses produtos altamente desejados. E aí entram os chamados produtos premium. Então, aqui um repertório deles: os azeites premium, chocolates em edições especiais, cafés em edições especiais. Já pensou em tomar água que vem de um iceberg, ou de uma geleira, ou usar gelo de água mineral? E os pequenos luxos, snacks diferentes, snacks fitness, temperos diferentes, sorvetes diferentes. Então também há muito espaço para que as mudanças do comportamento do consumidor, buscando alimentos mais saudáveis, de boa procedência e desvinculados de produção, de tipos de produção predatórios, né? De que o consumidor ele seja contemplado com esses produtos novos que decorrem dessa busca de alimentos aperfeiçoados. E nesse sentido, a empresa de capital de risco SOSV, ela aposta no futuro das proteínas, carne, leite, ovos, frutos do mar. A empresa aposta no desenvolvimento de alimentos alternativos sem resíduos, sem crueldade aos animais, com preços potencialmente baixos, com menores emissões de gases de efeito estufa. E, incubado dentro dessa proposta, estão aí pelo menos essas 3 empresas, acrescentada aí de uma quarta, né, que é a Clara Foods, que não está aqui, que a Clara Foods é voltada para claras de ovo alternativas, a Memphis Meats para carne alternativa, a Perfect Day para leite alternativo e a New Wave Foods para camarão alternativo. Então, há uma estimativa que nas próximas décadas de que estas formas de alimentos estejam disponíveis com o apelo de que serão muito próximas do ponto de vista da textura e do sabor e da composição nutricional aos seus correlatos biológicos, derivados de animais. E lembremos sempre dos mais vulneráveis. Parte do Programa das Nações Unidas para a Fome é voltada para inovação em produtos ou processos que colaborem para a segurança alimentar e para a erradicação da fome no mundo. E, claro, produtos que estejam ao alcance dos mais pobres e que também colaborem para a sustentabilidade. O site do
do Programa Mundial voltado para a Fome, da ONU. Ele tem excelentes ideias inovadoras, e eu acho que vocês vão curtir muito fazer uma visita para ver quais são essas iniciativas. Uma outra faceta entre o desejado e o possível é o relacionamento de empresas e produtores com os clientes por meio de embalagens que sejam informativas, claras, legíveis, honestas. Nessa direção é super importante lembrar essa campanha, Rotulagem Adequada Já. É uma campanha que é uma ação da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que existe oficialmente desde outubro de 2016. É uma coalizão que reúne organizações da sociedade civil, associações, coletivos, movimentos sociais, entidades profissionais e pessoas físicas que defendem o interesse público com o objetivo de desenvolver e fortalecer ações coletivas que contribuam para a realização do direito humano à alimentação adequada. As ações da Aliança buscam o avanço de políticas públicas para a garantia da segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar no Brasil. Esta campanha, Rotulagem Adequada Já, propõe que os produtos alimentícios tragam selos de advertência em relação ao teor de sal e açúcar, por exemplo. A proposta está em tramitação para que se transforme em normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Proposta da qual muitos profissionais que trabalham com alimentos e saúde pública são signatários, inclusive eu. E por que é importante esse tipo de campanha, né? Então, os selos são esses, né? São basicamente 6 selinhos em formato triangular com um fundo preto, com as letras destacadas em branco, contrastando com fundo, então muito fáceis de serem visualizadas e distinguidas pelo consumidor. E a ideia em torno disso é que se há a presença desse selo, qualquer produto que tenha no mínimo selo não poderá ter publicidade voltada para crianças, como personagens de desenho animado, de filmes que são populares entre as crianças, desenhos, brindes, o uso moderado de ingredientes culinários, de tal forma que frases de advertência na frente da embalagem sobre o uso moderado de ingredientes culinários como óleo vegetal, sal, açúcar e gorduras sejam efetivos para colaborar para que as pessoas acabem tendo uma dieta mais saudável. De que as informações sejam legíveis, não é? De tal forma que seja fácil identificar a lista dos ingredientes e a tabela nutricional, um tamanho mínimo de letra e tipografia específica, o fundo branco para identificar, para garantir, né, o contraste e o espaçamento entre os itens, o padrão de comparação nutricional, de forma que porções reais e comparáveis na tabela nutricional, apresentadas por 100 gramas ou pela embalagem completa, facilite a comparação entre produtos diferentes. E a lista de ingredientes mais visível, a declaração do número total de ingredientes no título da lista, em fonte legível e padronizada, e com uso de espaço adequado e junção de ingredientes similares, como os açúcares. E, além disso, uma outra dimensão importante entre o desejado e o disponível é o desenvolvimento de processos e equipamentos. Sobretudo, que privilegiem esses elementos, que sejam portáteis, ou seja, que sejam adequados para diferentes espaços, não é? Sobretudo nos ambientes urbanizados, espaços amplos, eles têm custo para quem produz alimentos, então
é desejável que os produtos sejam menores ou portáteis, fáceis de serem transportados e usados, que tenham menor consumo energético e que sejam mais eficientes. Então, ao longo do tempo, se a gente olhar o quanto os produtos se tornam cada vez menores, esse pode ser um compromisso estabelecido no desenvolvimento de novos produtos e também no menor requerimento de energia. E a padronização de produtos, o controle de qualidade e práticas sustentáveis. Então, os produtos eles devem incluir todos os elementos de confiabilidade que falamos até agora, de que passem constantemente pelo crivo dos controles de qualidade e que adotem práticas sustentáveis. Aqui 2 bons exemplos. Um produto que vem numa embalagem do tipo Ziploc, né, do tipo abre e fecha, então é uma embalagem que pode ser reaproveitada, então tem um tempo de vida mais longo. E esse outro exemplo, que não é exatamente da área de alimentos, mas ele bem pode ser aproveitado como ideia de que após o uso do conteúdo, estes potes sejam usados de forma multiuso, como porta-trecos, para guardar objetos domésticos de tamanho pequeno, e incluindo aí também as embalagens, uma outra ideia de embalagens que sejam biodegradáveis. O último desses elementos, entre o desejado e o disponível, é o descarte e reciclagem de produtos. É fundamental que a gente pense que todo o ciclo do alimento ele pode ser fechado de tal forma que parte desse alimento volte para a natureza, ou parte daquilo que foi gasto com o alimento que volte para a natureza. Então, os princípios da logística reversa, eles também precisam estar alinhados aos nossos sistemas alimentares e a toda a cadeia produtiva de alimentos. E os recursos da análise sensorial? A análise sensorial é um processo complexo que busca muitas vezes aspectos subjetivos, mas há hoje a busca para que essa análise sensorial alcance cada vez mais uma certa subjetividade, uma certa objetividade, no sentido de que a inteligência artificial, os mecanismos de análise de dados, tudo isso forneça mais subsídios para que a análise sensorial ela se amplifique além da análise humana. Essas metodologias sensoriais descritivas, como vocês bem sabem, ela é uma metodologia que ela é muitas vezes baseada num processo de experimentação do produto, né? E isso pode se dar com o treinamento de indivíduos que depois desse período de treinamento estão aptos ao reconhecimento de determinados padrões sensoriais, ou pode ser feito com um público mais amplo, e no qual a amplitude da amostra e o foco específico em determinadas experiências que se demanda dessa amostra, elas dão uma resposta em relação à aceitabilidade de um determinado produto, não é? Nesse artigo aí dos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles colocam essa questão, né, de que o uso dos consumidores favorece a aplicação de metodologias simples, né? E claro, sempre é complexo treinar uma equipe de avaliadores, isso demanda tempo e, claro, demanda um esforço maior do ponto de vista metodológico, né? Eles destacam que para determinar pequenas diferenças na intensidade de atributos específicos, a análise descritiva clássica continua sendo a melhor opção, né, para caracterização sensorial de produtos. Então isso requer uma estrutura que muitas vezes não é uma estrutura simples e se questiona às vezes os próprios vieses
né, de análise desses produtos, né? E aí dentro também desse perfil histórico do que é a análise sensorial, essa pesquisadora, a Alice Vilela, ela coloca que a percepção sensorial é uma prática aprendida e ativa e não um reflexo passivo, ou seja, não é uma relação que vem nem do alimento, nem da bebida, nem do consumidor, mas é um complexo, um processo interativo entre ambos, né? Então, há uma dificuldade que é desenvolver objetivos universais e até mesmo uma própria linguagem, um léxico que se traduza numa linguagem que seja interpretável por quem trabalha com isso, né? Então, novos métodos estatísticos, representações gráficas, análise de dados, isso deve ser estudado de tal forma que isso amplifique essa qualidade da análise sensorial. E é exatamente indo nessa direção que tem se pesquisado algumas coisas nesse sentido. Alguns clássicos, né? E um deles é o impacto psicológico das cores. Então isso já é bastante conhecido nas áreas das artes gráficas e do design, por exemplo, a relação que existe entre a percepção do indivíduo e a cor que é apresentada a ele, seja numa fotografia, num filme e num alimento. Então, a cor do alimento faz diferença também. Então, isso envolve subjetividades que são muitas vezes difíceis de serem mensuradas e avaliadas. E aí vem uma pergunta, né? A avaliação de produtos diante destes desafios ainda vai incluir os humanos? Aí olhem só, essa empresa, ela desenvolveu um software chamado, é um aplicativo, né? Gastrograph. Então ela é uma plataforma de inteligência artificial, de tal forma que é possível lançar um conjunto de dados nesse aplicativo, né? Então, a partir da experimentação de um determinado produto, o indivíduo ele lança as informações nessa plataforma, né? Ele provou um determinado alimento, uma determinada bebida, e ele vai lançando as informações. E aí essa rede, né, essa Spider Taste, aí, essa rede de gostos e de percepções de sabores, ela vai se abrindo numa amplitude maior do que aquilo que o indivíduo realmente tem experiência. Então é um processo de amplificação da análise sensorial, porque ele vai desdobrando possibilidades de que o indivíduo ele identifique ou ele consiga vincular a experiência que ele teve as informações, a essas janelinhas que vão se abrindo pelo programa, para que ele compatibilize aquilo que ele provou com aquilo que o aplicativo oferece para ele. Então, amplifica a análise sensorial dessas pessoas. E, claro, com um conjunto gigantesco de lançamentos de informações nesse aplicativo, vai se formando uma base de dados que vai compondo um perfil, e algoritmos poderosos de computadores colaboram para isso. Algoritmos computacionais poderosos vão moldando essa base de dados de forma a fazer com que a análise sensorial ela se amplifique e refine o que é uma experiência que nasceu lá naquela subjetividade. Algo tão interessante que a revista Foods ela está fazendo uma chamada, né, com deadline até 31 de dezembro, para pesquisas dentro dessa área, implementação de inteligência artificial em ciência dos alimentos, qualidade de alimentos e avaliação de preferência do consumidor. Então veja a dimensão que isso tem, né? E aí a pergunta óbvia é: esses algoritmos computacionais e a inteligência artificial se tornarão mais eficientes na análise sensorial de alimentos? Uma ótima pergunta que eu não sei responder para vocês. Isso
a gente poderia fazer um exercício aqui de futurologia pensando no seguinte: a partir da oferta de um determinado alimento. Esse alimento é composto de um conjunto X de moléculas. E em torno desse alimento, do que ele é nutricionalmente, das experiências subjetivas de quem o experimenta e da própria estrutura molecular, tudo isso junto, isso pode ser analisado por um computador muito poderoso, de tal forma que é possível que no futuro esse misto de análise sensorial, estrutura molecular, composição nutricional e análise sofisticada de dados tenha aí como output o que provavelmente agrada um conjunto X de pessoas, né? E é bastante interessante que a gente vê muitas situações como essa todos os dias. Um encontro casual de amigos que estão almoçando, ou jantando, ou lanchando juntos, e aí alguém fotografa essa bela cena, achou que é muito gostoso comer isso com essas pessoas e registrar isso e publicar isso numa rede social. E isso vai para uma nuvem. E as nossas redes sociais, elas usam esses arquivos, né, trabalham esses arquivos que estão lá no espaço do nosso perfil. E esses dados eles são submetidos a uma análise. E esses dados eles passam por diferentes servidores em diferentes lugares do mundo e, num determinado momento, isso passa por um processo de refinamento. E a partir desse refinamento se estabelecem uma série de parâmetros, incluindo uma densa análise estatística, que faz com que, a partir da foto de você comendo um determinado produto, eles sejam capazes de customizar uma informação específica para você e fazer propaganda deste ou daquele alimento, porque os algoritmos computacionais apontam que há uma probabilidade de X% de que aquele produto seja do seu interesse, de que caia nas suas graças a partir dessa enorme análise de dados que foi trabalhada a partir daquilo que você mesmo informa nas suas redes sociais. Parece ficção científica, mas vejam só, a IBM, ela tem um mega computador, um supercomputador, que é o Watson, e o Watson está aprendendo a ver a comida, a reconhecer a comida, e a partir desse reconhecimento visual, isso abre um leque bastante interessante de possibilidades de que no futuro os computadores sejam capazes de reconhecer o que você está comendo e, a partir da tradução disso, serem capazes de sugerir o que você vai comer amanhã, porque será uma previsão com razoável chance de sucesso de que essa previsão te agrade. Do ponto de vista da saúde, será que a análise sensorial ela vai ser capaz de detectar substâncias indesejáveis nocivas? Veja, nós não somos como aqueles sujeitos que, em regimes tiranos, colocavam ali um serviçal para provar comida para não morrerem envenenados, né? Nós não podemos ter isso como opção, né? Que ridículo, né? Que alguém prove a nossa comida para ver se ela está boa, se ela não está estragada, se ela não está contaminada. Então, as máquinas farão isso por nós, de que sistemas sejam desenvolvidos no sentido de serem cada vez mais sofisticados, como este, capaz de detectar uma toxina de uma cepa terrivelmente agressiva de Escherichia coli, O157H7. Então, de que estas máquinas sejam capazes de detectar essas toxinas, assim como de um repertório bastante variado de outros micro-organismos, ou de outras toxinas, ou de resíduos, etc., e que uma vez detectados,
possibilita que esse alimento não alcance as pessoas. Bem, chegamos ao final. Espero que vocês tenham saboreado esta aula. Pena que, para além das palavras, nós não podemos compartilhar por vídeo as vívidas sensações que despertam os aromas destas iguarias que acabamos de ver. E por falar em sensações e aromas, lembrei de um poema do francês Charles Baudelaire, no qual ele diz que há perfumes frescos como carnes de criança, doces como oboés ou verdes como as campinas, e outros corrompidos, mas ricos e triunfantes, que possuem a efusão das coisas infinitas, como o sândalo, o almíscar, o benjoim e o incenso, que canta o êxtase do espírito e dos sentidos. Bonito, né? Troquem os perfumes pelos aromas evaporados dos nossos pratos e a poesia é a mesma. Valeu, até mais e obrigado pelos peixes.